o portal do seu coração. Você então sabia que o seu coração pulsa como uma geometria sagrada, que é chamada de Chest Hedron, né, que foi batizada com esse nome. Então, sim, o seu coração, né, é mais do que um órgão, ele é uma geometria sagrada que pulsa, né, em maior intensidade do que o seu mental. E hoje eu quero falar com você, né, que anda estressada, irritada, tá com dor de cabeça, ciático inflamado, fibromialgia, que é aquela energia que começa a andar no corpo, né? Dói aqui, dói um lado, dói outro lado. Falta de grana, de money, dinheiro. O mental pulando, né? Tá sempre com o mental pulando de um lado para o outro. Tensão, nervosismo, perdeu a conexão com a sua essência, com a sua alma. Sente-se então dilacerada, né? Desalinhada, perdida. Então, né, o seu mental, vamos colocar assim, o seu mental pensa muito diferente do sentir do seu coração e a sua criança interior está desesperada. Então, você está desconectada, né, desajustada, não tem ali o seu mental, ele não comunga, né, com o seu coração e nem com a sua criança interior. E aí você vai, né, você vai cada vez mais ficando fragmentada, né, uma maneira de dizer. E aí você vai ali até para um remédio, né, vamos colocar ali para um Rivotril. E aí, né, vai porque fica perdido, né, começa a ter essas, vamos colocar esses efeitos, né, dessa desconexão, ela vai aumentando e você vai ficando cada vez mais perdido, mais perdida. Então é legal você entender que isso dá para reverter usando o método Chest Hedron, que vou falar hoje, que é a geometria sagrada do seu coração, está no seu corpo, olha que legal. Não é fora, e sim dentro, né? E aí, a primeira coisa que você tem que evitar ali seria o efeito matriosca, né? Todo mundo junto e misturado, e respeitar a sua individualidade. Será que você sabe respeitar a sua individualidade espiritual, energética, vibracional? Porque a maioria do sofrimento, né, das coisas que acontecem com as pessoas, problemas de saúde, problema de dinheiro, é não saber se relacionar, não ter uma postura da sua individualidade. E aí acaba ficando, né, preso. Então a gente vai falar sobre essa força, né, a força que você tem no seu coração, como ativar essa força, né? Então ative o portal do seu coração. Eu sou Sônia Nóbrega, ensino você a produzir energia boa, vibração expandida, né? E também empoderamento. Hoje eu vou falar do lançamento da jornada Lua de Mel, onde eu vou usar o método Chest Hedron, que vou comentar aqui hoje. E para esse lançamento a gente está fazendo uma promoção, né? A gente está sorteando 2 vagas lá na minha página do Instagram. Então você pode entrar lá, já está nos stories, né? Essa promoção, são 2 vagas para essa jornada. E é uma jornada de 7 encontros, então é como se você, né? Você vai ser tratado 7 vezes, né? Então é bem legal. É bem assim, uma energia constante, né? Que você vai vivenciar. Então você, né, fica sabendo dessa promoção, é só entrar lá na página do meu Instagram, que se chama Espaço Sônia Nóbrega, ou Sônia Nóbrega você também acha. E aí já tá lá, eu já publiquei hoje mais cedo lá nos meus stories, para você achar fácil essa promoção. O sorteio vai ser logo mais no dia 20, semana que vem já. Então corre lá para você participar e ganhar uma vaga, né? A gente está sorteando 2, né? Para você participar dessa jornada maravilhosa que vai fazer uma transformação, né? Uma transformação passo a passo, né? Uma transformação, uma frequência vibracional constante. Você se tornando ali, então, um aprendiz, né? Vamos colocar assim, um aprendiz apaixonado pela sua vida, sabendo, né, desenhar ali o seu futuro. Então, tudo isso é possível, né, com
Chest Hadron, esse método legal que foi descoberto que o nosso coração, ele pulsa como uma geometria sagrada, como a flor da vida, né, que é uma geometria, um símbolo radiônico fabuloso, né, a flor da vida. Então é isso que a gente vai falar hoje. Então, se você está desconectada, está levando muito ataque no astral, no mental, está, vamos colocar assim, as suas coisas vão e não vão, né? Vai e não vai, está perdido. Então você pode trabalhar com esse método, né? Para então alinhar você, né? Alinhar o que você, vamos colocar assim, o seu pensamento servindo ao seu coração. Olha que bonito, e a sua criança interior. Então tudo isso é possível de você mudar a sua vibração. Então é isso que eu quero saber. Você sabia, então vou repetir, você sabia que o seu coração pulsa como uma geometria sagrada? Sim, o coração humano, ele não é um órgão físico, também ele é um portal vibracional que emite padrões eletromagnéticos em forma de geometrias perfeitas, como, por exemplo, a flor da vida. Cada batida, né? Oi, tum, tum, bate coração. Então, cada batida envia uma onda de energia que se expande em espiral, né? E vai fazendo as espirais, às vezes para um lado, às vezes para o outro, né? E conectando você ao campo quântico, ao universo e à sua própria essência divina. Então, quando eu vou fazer ali o tratamento, né, com a mesa radiônica, quando eu vou fazer a leitura, né, quando eu faço a leitura da pessoa, eu vou lá e já uma das coisas que eu faço, que eu acho super importante, é ver quanto está vibrando o seu mental, quanto vibra, né, o seu coração e a sua criança interior. Então vamos colocar que a sua cabeça você não consegue pensar, não consegue estudar, não consegue focar. Então tem alguma coisa errada. O seu coração apertadinho, sempre com uma dor, ou uma angústia ou uma ansiedade, né? Fica aquela coisa apertada. E a sua criança interior, muitas vezes desesperada porque está desconectada. Então você não está, quando está tudo dividido e cada parte tem uma frequência vibracional, significa que você está perdida de você mesmo, do seu ser. Então precisa unificar essas partes, né? Então tem que entender que essa potência, né, que o seu coração emite um campo eletromagnético 5 vezes mais forte que o seu cérebro. Então, quando a gente entende isso, tem essa consciência e a gente consegue alinhar, a gente vai alinhar o que você pensa com o que você sente, com a sua criança interior, tratar a sua criança interior, saber que através da criança interior, às vezes você está sendo atacado por essa criança que sofreu, né, de 0 a 7 anos, ou que gravou uma mensagem no subconsciente que está te machucando. Então precisa trocar essa mensagem. Não foi o mensageiro. Não vamos colocar a culpa no mensageiro, vamos trocar a mensagem, vamos reprogramar isso que você está vivendo ali na sua, vamos colocar, vivendo uma coisa que está diminuindo a sua frequência vibracional, né? Você está ali cada vez mais fechada, e aí, às vezes, o que acontece? Eu percebo que a pessoa fica bem e fica mal, fica bem e fica mal. E aí a pessoa me procura, eu vejo também uma coisa que acontece muito, né? Aí a pessoa vai no médico, aí a pessoa vai no psicólogo, né? O primeiro trabalha só o mental. E aí depois que ela percebe que é algo, que às vezes a maioria das vezes é algo, né? Espiritual e energético. Então, quando você vive assim, quando você está desconectada, você fica fácil para ser atacada no astral, para ser manipulada, né? Para as pessoas, para você fazer o que os outros desejam, né? Você vira ali, né? Uma coisa fácil de lidar, vamos dizer assim. E aí fica cada vez mais perdida de você mesmo. Então é possível, né? O ideal é você, né, alinhar o seu coração e o seu cérebro. Então a sua sabedoria intuitiva, que vai vir ali da sua energia, também da sua espiritualidade, você alinhar com a sua inteligência, com a sua lógica, né, com a sua coerência. Então, o cardíaco e o mental trabalhando em conjunto, mais a sua criança interior. Isso muda tudo, isso traz muita
paz quando o seu pensamento serve ao seu coração e à sua criança interior. Quando você ouve o que a sua criança interior quer e quando você cura ela. Para de culpar fora e trata dentro, né? Porque se a gente veio com essa geometria, com esse portal no coração, é para ser usado, é para ser vibrado, é para emanar esse amor, né? É para você modificar isso. Então, isso tudo a gente vai trabalhar na próxima jornada, a jornada, né? A jornada Lua de Mel. Então, eu quero te convidar para uma jornada única, né? A jornada Lua de Mel. Né? Ao longo de 7 semanas, vamos viver encontros ao vivo e profundos, né? Onde você vai ativar a sua vibração de amor, encantamento por si mesmo e pela vida. Quando a gente tem ali, quando a gente sabe imaginar o nosso futuro e a gente é apaixonado, né? É um aprendiz apaixonado, a gente materializa aquilo que a gente deseja. Então, a ideia, ela é simples, ok? Recria a energia de lua de mel, aquele momento mágico do começo de tudo, né? Aquela energia gostosa, quando você se ama, quando você gosta de você e você tem uma vibração, e aí você coloca as suas células nessa mesma vibração, todos os seus corpos vibrando, essa energia de amor próprio, de autoestima elevada. Então, tudo isso muda, né? E a gente vai trabalhar esse método do Chest Hedron, que ali a gente vai, principalmente depois de se iniciar nessa nova vibração, né? Ou se reiniciar na vibração de lua de mel, eu vou também conduzi-los, né, a aprender a produzir ali, através do seu coração, a energia magnética com mais consciência e produzir o corpo, né? A gente vai chamar do corpo crístico ou corpo búdico, né? O corpo luz, o seu corpo luz. E aí, esse corpo luz vai alinhar, né? Tudo o que você precisa alinhar, a sua mente com o seu coração, com a sua criança interior. E eu vejo, que eu sinto assim, pessoas que relutam, né? Porque às vezes a pessoa fica procurando desculpa fora. Aí eu falo, é isso. Aí eu falo, seu mental tá vibrando, toda hora seu mental tá vibrando contraído. Olha o que você está trazendo, né? Ou, por exemplo, ou você não cuida da sua integridade, né? Da sua individualidade. E aí se importa muito com o que os outros dizem e aí acaba sendo atacado muito no astral, né? E aí você fica vivendo sempre culpando fora, mas você não respeita a sua própria individualidade, a sua produção energética, o que você sente, o que a sua criança deseja, né? O que a sua criança quer. Então isso vai trazer realmente problemas, né, para você. Então quando tem muita gente que reluta porque a pessoa, ela coloca um monte de regras e aí ela, até muitas pessoas que vêm se tratar comigo fazem muitas perguntas, que é legal também, né? Antes de fazer o tratamento ou antes de fazer a jornada, né? Porque é a sua energia e você tem que saber onde você está colocando a sua energia, você tem toda a razão de perguntar, mas eu vejo ali como se a pessoa estivesse brigando com o mental, né? Você brigando com o seu mental, você não acreditando que você tem esse portal no seu coração, que você pode produzir esse corpo luz, que você pode modificar, alinhar a sua vibração, né? E produzir uma energia melhor, que você pode mudar o seu futuro. Então a pessoa começa, né? Primeiro o ego, né? O ego não deixa você mudar. O ego, ele tá falando mais alto. E aí a pessoa faz aquelas perguntas, né? Aquelas perguntas que eu falo, a pessoa faz a pergunta, né, para mim, mas como pode, né? Um exemplo de uma perguntinha que eu já ouvi, como pode o meu mental estar vibrando, sei lá, 75 Hz, meu coração está vibrando 100 e a minha criança interior está vibrando no terror? Como é que pode estar tão assim, é a mesma pessoa vibrando, as partes da pessoa vibrando em totalmente diferentes, né? Uma tá todas contraídas nesse exemplo, mas ali fechado. Então, a pessoa não aceita, a primeira coisa, ela não aceita ser lida, né? Porque o ego da pessoa está maior do que o amor que ela tem pela própria alma, pela sua própria luz, pelo aquilo que você é. Então, isso já traz ali um conflito. Porque muitas vezes, né, eu tenho que, aí a pessoa pergunta, aí eu falo, haja paciência, né? Fala assim, você tem que se entregar para você mesmo, né? Se
render para a sua luz, para a sua vibração. Então, qual é a dúvida, né? Fica ali, vamos colocar que fica ali, né, na manivela, né? Não quer ir e tal. E acho que é muito natural também, né? Até você, quando a gente está acostumado a estar solto no mundo, estar nas coisas do mundo, nos outros, nas situações, nas pessoas, né? O que acontece? Você não está acostumado ainda, né, a ser, vamos colocar, ter uma autonomia espiritual e energética. Então, essa dúvida, existe essa dúvida e a pessoa não consegue entender porque viveu a vida toda fora, viveu sempre esperando algo de fora e não da sua própria energia, por isso fica, né, essa energia mais difícil de ser olhada. Mas é possível, né? Você vai, às vezes a gente pode, por exemplo, a jornada, por isso que a jornada, a lua de mel, ela tem 7 semanas, porque você vai fazer um download dessa energia, você vai colocar a força do seu coração, da sua alma, essa vibração de amor maior, que é uma força sua, não é uma força que eu vou te dar, é uma força que você já tem, mas não está usando. Né, ativar o portal do seu coração. Então, essa força ela vai ficar maior do que as ilusões do ego, do que o ego negativo. Então, na verdade, a grande luta está dentro de você, não está fora. Está naquilo que você faz, né? O pessoal está mandando ali um hello, a Denise, olá Denise, a Cíntia Mota, a Luciana aqui me mandando um salve para a galera aqui da página do Instagram. E hoje estou fazendo também um sorteio, né? Então, de 2 vagas, né? Esse sorteio vai ser realizado pela minha página do Instagram, o Espaço Sônia Nóbrega, a página do Insta, né? Você vai entrar lá, já coloquei a promoção lá nos stories, né? A gente vai fazer o sorteio na semana que vem já. E a gente está formando a turma, assim que formar a turma, a gente começa a jornada que está prevista agora para o final de agosto ou começo de setembro. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, para entender um pouco mais a sua frequência, a sua energia, você produzir energia boa, frequência vibracional expandida e também se empoderar do que é seu, respeitando a sua individualidade. Já é, né, um passo a mais quando a gente se respeita aquilo que a gente é, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente sente. Então, estão todos convidados. Então, vamos falar um pouquinho mais aqui do WhatsApp. Fala comigo, qualquer dúvida, você pode falar comigo no WhatsApp 11 992 38 7731. 11 992 38 7731 e a gente te manda todo o link, né, explicando. A gente também está com uma promoção, né, nessa jornada. Ela está com 10% de desconto essa semana e você ainda pode parcelar em 12 vezes. E praticamente você paga o preço da jornada, o preço de um tratamento e você ganha 7 tratamentos. Eu faço a leitura semanal dos participantes, né, de forma individual, uma coisa mais reservada, né, para a pessoa se sentir bem. Então você vai ter esse tratamento. O curso ele acontece online ao vivo, toda quarta-feira, durante 1h30. Eu também elaboro ali um PDF, né, para você ter ali um roteirinho, PDF simples, né, com um texto que a gente vai começar, para você saber o que vai acontecer. A Denise está já, né, ela já está criando, né, Denise? A Denise Nunes, ela está criando ali já o futuro dela. Ela falou que ela vai ser sorteada. Tá certo então, Denise. Já escreveu lá, já está participando do sorteio que está lá na minha página do Insta, Espaço Sônia Nóbrega. Então, participa lá para você, né, participar desses 7, né, vamos colocar esses 7 atos, né, que eu costumo falar, 7 encontros, 7 atos, que vai modificando, você vai entendendo mais a sua frequência, a sua vibração, como, né, ativar isso. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente vai trabalhar nessa nova jornada. Então, a primeira coisa que eu coloquei, que eu acho super importante, a gente vai ter também uma iniciação, logo no primeiro encontro, né, com a nova energia. Mas a primeira coisa que eu acho, né, que significa transcender o ego negativo. Eu acho que é o principal,
quando você transcende o ego negativo e você se coloca, se torna um aprendiz apaixonado pela sua vida, você já sai do ego. Você larga de ser egóico. A gente não sabe tudo, né? Eu sempre estou estudando, aquilo que eu não sei, por exemplo, conhecimento ou a gente tem ou a gente busca. Então, se eu não sei, eu vou buscar. Então, acho que a primeira coisa é ter essa consciência. Isso já muda o seu nível de consciência, você consegue ter ali uma mente plena, usar a força do aqui e do agora. Então, o primeiro passo seria esse, transcender o seu ego e tornar-se ali um aprendiz apaixonado pela sua vida e pelo seu futuro, você criando novas coisas para o futuro. Produzir uma frequência vibracional expandida, constante, né? Não é uma coisa que sobe e desce. Então, tem alguns segredinhos para você manter. Porque se você sobe e desce, aí a sua frequência. Uma hora está expandida, outra hora está contraída. Expandida, contraída, né? Haja quem aguenta. Fica ali o efeito, né? Vai e volta, vai e volta. Também, eu vou te ensinar a usar ali o método Chamatrina, né, com a geometria sagrada do seu coração, que a gente chama de Chest Edron. Né? A gente vai fazer essa ativação e você vai, desde o primeiro encontro, a produzir a energia boa, né? Você produzindo, vivendo ali o seu corpo luz, tendo mais consciência. Olha que legal. Também vamos trabalhar a reprogramação das 4 mentes. Então, a gente tem a mente consciente, subconsciente, a gente vai ter a memória ultrauterina e a memória pós-uterina, que é super importante também ressignificar, reprogramar, ali de 0 a 7 anos. Também vamos trabalhar com o histórico, né? O que fica no músculo, né, também é importante. Eu vejo em mim tudo isso. Então, a maneira com que eu vejo em mim também, né, eu gosto de colocar. O que muda, o que eu vou testando em mim, né, vamos colocar assim, e nos meus clientes, que vai melhorando. Então, eu trago todo esse estudo, todos esses anos, a gente tem um histórico, uma memória muscular, que às vezes atrapalha, deixa a gente tensionado, na mandíbula, né, o maxilar, você não consegue. Então, a gente vai também trabalhar isso. E o efeito matriosca, né, ou patriosca, o que a gente vai trabalhar, esse efeito que é tudo junto e misturado. Então, você aprendendo a respeitar a sua individualidade, o que você sente, o que você vibra, a sua energia, o seu corpo, né? Então, isso é legal também. Ok? Então, a Denise está falando aqui que é difícil manter, que ela aprendeu comigo sobre vibração e que é difícil manter, mas que a gente vai trabalhar. E como são 7 encontros e você vai praticar, tudo que você se coloca num grupo novo e você tem essa prática, o que vai acontecer? Você vai acostumar com essa nova energia e aí você vai conseguir manter ela, né, expandida, né, saindo aí. Então, a principal coisa é transcender o ego negativo. Então, olha quanta coisa, quanta riqueza, né? Você vai adquirir aqui a jornada Lua de Mel, pagando um tratamento e recebendo 7 tratamentos. Olha que legal. Então, essa super promoção que a gente pode fazer. Agora, se você é aquela pessoa que não gosta muito de estudar, tem gente que não gosta muito e quer fazer a mesa. Então, você agenda comigo para fazer o tratamento com a mesa radiônica. E quando a pessoa faz o tratamento com a mesa radiônica, a gente está com um bônus também, você ganha 3 meses de assinatura de meditação de empoderamento, que é realizada toda segunda-feira, às 21 horas, para você manter a frequência vibracional elevada. Então, eu ensino, né, toda segunda-feira o grupo, né, das pessoas, dos meus clientes que fazem a mesa, a manter a frequência. Eu gravo isso vai para o Hotmart, é online, é ao vivo, mas você pode reassistir, aproveitar os conteúdos também da Hotmart, né, e é muito bom porque você pode fazer no sábado, no domingo, na hora que você quiser, na sua casa, no conforto da sua casa. Então, é muito prático, só não muda quem não quer, né? Só não muda quem escuta mais o ego negativo. Então, acaba com esse ego, né? Mate o seu ego negativo e vamos em frente para melhorar tudo na sua vida. Então, fala comigo pelo WhatsApp 11 992 38 7731. 11 992 38 7731. Fala comigo pelo WhatsApp, eu vou te passar todas as informações. Também temos ali a jornada e temos aí essa promoção da meditação com o tratamento da mesa radiônica
quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel. Produz energia boa, frequência vibracional expandida e se empodere das suas próprias energias, né? Aprenda a defender a sua individualidade, né? A defender ela também, acho que é importante. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui. Vou repetir o meu WhatsApp. Fala comigo pelo WhatsApp 11 992 38 7731. 11 992 38 7731. Namastê, uma ótima semana para vocês.